pode ser usada como a igreja, ela pode ser, né, um local de comunhão e saúde para nós, né, para ajudar a gente a ter uma vida abundante que Jesus traz para nós. Então, essa revista ela vai trazer esses temas que são importantes para a gente refletir, né, sobre a vida abundante, como a gente faz para ter uma vida abundante. Então, esse tema é importante a gente falar sobre ele também, né, para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus e sermos edificados no que ela tem para nos ensinar. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus escreveu, capítulo 11. O apóstolo Mateus, que viveu com Jesus e registrou essas palavras dele. Mateus 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Guardar os irmãos encontrarem. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que coisa boa que Jesus traz para nós. Primeiro, ele nos convida, os que estão cansados e sobrecarregados, ele oferece alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E aí ele nos convida a tomar sobre nós o jugo de Cristo, o jugo de Jesus. E ele vai dizer que esse jugo é suave. É um jugo que é suave, não é um jugo pesado, é um jugo que traz alívio. E o fardo é leve, e ele promete descanso para a alma. Então, na palavra de Deus, em Jesus, nós conseguimos encontrar, né, verdadeiramente paz. Verdadeiramente paz, em especial pessoas que estão passando por muitos problemas e às vezes até enfermidades psicológicas. Elas podem encontrar paz em Jesus, né? Alívio somente no Senhor Jesus Cristo. Então é isso que a revista vai falar sobre, ações de prevenção ao suicídio. Essa revista ela vai falar 3 agentes que podem ajudar nessas prevenções. Primeiro, o governo, as autoridades. Como é que o governo pode trabalhar para ajudar a prevenir o suicídio? Segundo, a sociedade, né? Os membros da sociedade. O que nós, enquanto sociedade, podemos contribuir para isso? E terceiro, e mais importante, a igreja. O que a igreja pode fazer, né, para prevenir isso? Então, vamos lá. Ela começa dizendo que na condição de cristãos, na página 27, temos a responsabilidade de conduzir as pessoas a Cristo para que encontrem a salvação e desfrutem as bênçãos decorrentes dessa salvação. Então, qual é a nossa responsabilidade? Levar pessoas a Cristo. Para quê? Para que elas encontrem em Cristo e somente em Cristo, né? Nós sabemos disso, a salvação e as bênçãos decorrentes dessa salvação que só o Senhor Jesus pode nos oferecer. Essa é a responsabilidade nossa como crente, mas aí ela vai dizer, mesmo os que já tiveram um encontro com Cristo podem enfrentar tribulações na vida, né? Já falamos isso na aula passada, mesmo um crente
pode e vai passar por provações e tribulações e dificuldades. E aí vai dizer mais ainda que os crentes, mesmo os crentes, estão sujeitos a enfermidades e até a problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, essas coisas, como ele vai dizer aqui, ó. Eles também estão sujeitos a circunstâncias desfavoráveis, podem contrair enfermidades físicas, podem sofrer com a depressão e podem ser dominados por ideação suicida também, infelizmente. Né? Isso pode acontecer na vida de uma pessoa, até mesmo um crente, né, pode passar por uma situação dessa. E aí ele vai recapitular o que a gente falou na aula passada, que o suicídio ele é um problema realmente real, né, e crescente e requer ações para a gente prevenir isso. Para a gente, o que a gente pode fazer para prevenir, para evitar que as pessoas cheguem a esse ponto? E aí ele vai falar, né, que exige ações coordenadas, articuladas também entre o poder público, que são os governantes, o governo, a sociedade civil, né, toda a sociedade, os cidadãos e, de maneira especial, as igrejas. Então, as igrejas também têm essa responsabilidade de prevenir, né, o suicídio. E aí ele vai dizer, a igreja deve assumir o protagonismo no desencadeamento dessas ações. Então, a igreja ela tem que assumir o protagonismo, né, nisso. Então, a gente precisa trabalhar nessa questão aí como servos de Deus também. E aí ele vai citar um sociólogo, né, que é Émile Durkheim, que ele trata sobre essa questão e ele fala, né, que quando uma pessoa chega nesse ponto, né, de tirar a própria vida, ela não se sente integrada à sociedade. Ela não está se sentindo integrada mais à sociedade. Então, a integração é muito importante. Olha o que ele diz. Em suas conclusões ao estudo do suicídio, Durkheim fornece uma chave importante para o enfrentamento do problema. Segundo ele, há uma relação direta entre a pouca integração social e a taxa elevada de suicídio. Sendo assim, as ações a serem desenvolvidas visando amenizar o problema devem considerar o fator integração, né? Integrar as pessoas na sociedade. Por favor. Nessa questão aí, nesse fator importante que é a integração, eu acredito que a gente tem que pensar em ajudar os outros e ajudar a si mesmo. Porque a gente precisa promover essa integração para que as pessoas interajam, se integrem, mas nós também precisamos interagir, integrar com outras pessoas. Né? Porque nós, como a revista diz, nós não estamos isentos desses pensamentos. Não é? Então nós temos que nos proteger também e usando esse artifício aí, não é? Procurando interagir com as pessoas, integrar, não podemos ficar isolados, procurar pessoas que com amizades verdadeiras, né? Com companheirismo e se apegar a essas pessoas. Não podemos nos isolar, porque para nos proteger a nós mesmos e ajudar outros também. Isso que você falou é muito importante. Se um ser humano ele se isola, ele começa a se isolar, né? Ele adoece a mente, né? Ele pode até ficar deprimido se ele começar a se isolar. Então, isolamento, né, é perigoso. A gente precisa desenvolver amizades verdadeiras, né? Pessoas que podem nos ouvir, nos escutar e nos ajudar na nossa caminhada, né? Então, é importante essa integração, essa ajuda, né? Um ajudando o outro, e a gente vai ver isso também na revista, principalmente dentro, né, do povo de Deus, né? O povo de Deus, ele é um povo exatamente para isso, para a gente não ficar isolados, né? Para a gente caminhar junto com um povo que é o povo de Deus que vai edificar mutuamente, reciprocamente. Então, vamos falar agora dos agentes que podem ajudar para prevenir o suicídio. Primeiro, o governo, né? O que o governo pode fazer? O governo, ele vai fazer políticas públicas responsáveis,
São ações que o governo vai fazer para ajudar essas pessoas, as pessoas que estão enfrentando dificuldades nessa forma. Então, ele vai falar: a falta de perspectivas é um fator agravante em uma sociedade com tendência ao suicídio. A sensação de abandono, a falta de perspectivas pode destruir os sonhos e o desejo de viver. As pessoas sem perspectiva, sem sonhos, sem esperança. Daí a necessidade de investimentos por parte do poder público em programas que visem a melhoria da qualidade de vida da população. Os gestores devem assumir o compromisso com a construção de uma cidade mais humanizada, um lugar onde se possa ter prazer e orgulho de viver, um lugar onde se possa sonhar. As condições de vida no campo também devem ser melhoradas. E aí ele vai falar sobre ações que o governo pode fazer para melhorar essa questão, para prevenir. Eu não sei se o autor da revista vai colocar aí, mas eu entendo que, além dessas políticas públicas, dessas ações, o governo precisa ainda investir para que o indivíduo se sinta útil, produtivo na sociedade. Eu digo isso porque há um sistema de governo que eu acho que ele promove essa questão do pensamento de suicídio, do desespero, porque ele causa nas pessoas uma dependência. Ele entende que as pessoas precisam receber as coisas sem produzir, enfim, ele não investe no indivíduo para ele aprender, para ele crescer, para ele produzir, mas que ele receber. Acontece que ele fica muito dependente, muito ali esperando, será que vai ter, como é que vai ser, como não vai ser? Quando ele produz, ele sente aquela satisfação, aquela segurança, que ele está produzindo, ele tem um bom emprego, ele tem uma pequena empresa, ele tem isso, ele tem aquilo, entendeu? Ele não fica esperando que o governo, como se fosse um pai, não é? E ele sabe que não é pai coisa nenhuma, trazer tudo para ele, conceder para ele a comida, as coisas, tudo na mão. Isso, ao invés de ser bom para a pessoa, isso não é, isso causa insegurança, dependência e muitas outras coisas. O importante é a pessoa ter uma perspectiva de crescimento, né? Eu vou conseguir, por exemplo, a pessoa recebe uma ajuda, mas com a perspectiva de fazer uma faculdade, de conseguir se profissionalizar, de se qualificar, de servir à sociedade, né? Quando a pessoa trabalha essa perspectiva, ela tem essa esperança, né? Isso é muito melhor mesmo, e a sociedade desenvolve muito mais. Para aqueles que querem criar uma empresa, uma pequena empresa, que vai empregar pessoas, e essas pessoas vão deixar... Uma perspectiva, produzir, vão estar trabalhando. É exatamente o contrário do sistema, né, de governo que nós presenciamos. Interessante, é importante a pessoa ter uma perspectiva, né, de desenvolvimento, de crescimento na sociedade. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui para a gente pensar é investimento substancial na saúde. Então, o governo, né, como um ministro de Deus, inclusive o governo, né, é um ministro de Deus, é um servo de Deus para servir a sociedade. Né? Deus governa as nações, né, usando meios, e um dos meios que Deus usa para governar as nações são as autoridades que Deus colocou. A Bíblia fala, né, que é Deus que colocou as autoridades. Isso, exatamente. Isso, eles são ministros de Deus. Então, das funções que ele deve ter é investir muito em saúde. Então, investir, né, ampliando o quadro de profissionais que ele coloca aí, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, assistente social, todas essas questões aí
o governo pode ampliar, facilitar o acesso, né, cada vez mais dessas pessoas profissionais da saúde, né, para ajudar as pessoas. Então, quando a gente tem uma ampla oferta de saúde, isso sim ajuda a prevenir, né, problemas, inclusive o suicídio, né, que infelizmente existe na nossa sociedade. Então, ele coloca ampliar o acesso a tratamentos de saúde, né, tratamento de saúde, medicamentos. Todas essas questões aí são importantes. Ele coloca aqui, né, que existem aqui no Brasil as equipes dos Centros de Atenção Psicossociais, né, que é o CAPS, que cumprem importantíssimo papel em face desse desafio. Então, ele coloca aqui também que o suicídio ele está vinculado a problemas de saúde, né? A pessoa que chega num ponto desse, né, ela está com algum problema emocional de saúde, algum desequilíbrio. Na aula passada a gente falou sobre isso, que o corpo humano saudável, quando o corpo humano está saudável, ele tem vários mecanismos para preservar a vida da pessoa. Mas quando ela chega nesse ponto, é porque esses mecanismos de preservação da vida, especialmente no cérebro, falharam, né? Estão com algum problema. Então, é importante o cuidado com a saúde, né? O governo precisa cuidar da saúde e investir em saúde. Outra coisa é investir efetivamente na educação e na cultura. Meus irmãos, isso é muito importante, o investimento em educação, porque ele vai falar aqui que a educação integra, a educação socializa, né, o ser humano na sociedade, a educação cria perspectivas, a educação cria sonhos nas pessoas, né, promove cultura. A pessoa que tem acesso à educação, ela tem sonhos, ela sonha em fazer um curso, em ter um curso, e com esse curso ela vai poder ser útil na sociedade. Ela sonha em se qualificar, fazer um mestrado, um doutorado, conhecer mais o mundo, as ciências, a tecnologia. Então a mente dela, ela vai, né, preenchendo a mente dela com conhecimento. Então é importante que as pessoas tenham acesso à educação. É importante o acesso à educação. Isso é fundamental para as pessoas terem sonhos, né? E aí, com isso, elas vão, né, ocupar a mente com sonhos, com esperança e vão se sentir úteis. E isso ajuda, sim, a prevenir a questão do suicídio. Outra coisa que ele coloca também é governantes que, de fato, se preocupam com a melhoria da qualidade de vida das pessoas têm compromisso com a educação e a cultura do seu povo. A educação pode contribuir para a elevação da autoestima, a cultura convida à celebração da vida. Bem, outra coisa interessante aqui, né? A educação, ela vai trazer isso, vai trazer até a melhoria da qualidade de vida. Então é importante o investimento na educação. Uma coisa que eu quero falar, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é que essas coisas aqui também não são responsabilidade só do governo, mas da igreja também. A igreja pode ajudar nessa questão aqui de educação, de saúde, de qualidade de vida. A igreja tem essa responsabilidade também de contribuir na sociedade. Nós vamos ver como isso ocorre, como isso acontece. Falando eu pensei, falando em igreja com a parcela dele, eu pensei em igreja com a parte desportiva, exercício físico, que é muito importante também. E a igreja promover essa Sim. Até uma interação, vai outras coisas, mas como a gente está focando promover. Essa questão, isso ajuda muito. Né?
Sim, promover essas coisas é importantíssimo. Nós vamos falar sobre isso. Isso aqui não é responsabilidade só do governo, não. Eu acredito que a igreja pode contribuir em muito para essas questões aí. Outra coisa que o governo pode criar, tá aí, é criação de espaços para a prática de esportes e lazer. Então, olha só, o esporte, a atividade física, ela é fundamental. Obrigado. Ela é fundamental para a saúde da mente. A pessoa que pratica exercícios físicos, ela tem uma mente mais saudável, né? Isso é cientificamente comprovado e ajuda muito. Então, uma forma do governo ajudar nessa questão aí é investir isso, criar espaços, mais espaços para a prática de atividade física e também de lazer também. Olha só o que ele fala. As comunidades devem ter à sua disposição espaços adequados para a prática de variados esportes, campo de futebol, pistas para corrida, para caminhada, para bicicleta, piscinas para natação e tantas outras coisas que o governo pode, né, colocar na sociedade, academia, praças, lugar de lazer, parques, bosques e coisas assim que a pessoa pode desfrutar para deixar sua mente mais saudável. Essas ações ajudam a pessoa a cuidar mais da sua saúde, do corpo e da mente. A gente sabe que o corpo e a mente estão integrados, né? O corpo e a mente estão integrados. Então, isso é fundamental para a saúde pública, né, das pessoas. Então, o governo deve pensar nisso aqui também e a gente vai ver mais para frente que não é só o governo. Eu estou pensando aqui também, Rafael, na importância da contrapartida, entendeu? A importância das pessoas se ajudarem, quererem, né? Eu pensei aqui numa irmã há uns tempos atrás que ela mexe com educação física, ela até conversou comigo com a Del, falou, será não seria interessante eu se oferecendo, né? E a gente acabou não fazendo, mas pensando, será que a igreja, né, iria responder uma coisa tão importante, né, para... Então, essa questão também da pessoa tem a parte do governo, da sociedade, da igreja, né, ativa, mas tem a nossa parte também, né? De responder a isso. Que a gente precisa realmente também, né, responder a isso. Porque quando a gente está disposto mesmo, a gente incentiva até o próprio governo, a igreja, gente, vamos, nós precisamos disso, e faz movimento e reivindica, né? Isso. E principalmente também a medicina preventiva, né? Muitas vezes a gente pensa só em cuidar da saúde quando a pessoa já está doente, mas não pensa, enquanto ela está saudável, antes de adoecer, prevenir as doenças. Então, a pessoa está saudável, então ela já entra numa atividade física saudável, não esperar a doença vir para aí depois você ver isso, não. Enquanto está saudável, você já prevenir, isso é bom, né? A mente está saudável, que ótimo que a sua mente está saudável. Vamos manter ela saudável, porque dependendo das ações que você fizer, ela pode ficar doente. Então tem que prevenir, né? A prevenção ela é mais barata, inclusive, do que você remediar, né? Então, ela é muito bom isso, você prevenir é fundamental. Outra coisa também é a implementação de políticas que promovam a elevação do IDH do município. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Isso é interessante. O IDH ele mede o bem-estar da população e ele considera 3 fatores. Ele coloca aqui: renda, educação e expectativa de vida. Então, o IDH, para a gente ver o IDH de um país, de uma cidade, a gente olha a renda das pessoas, a educação, né, o nível educacional daquela sociedade e também a expectativa de vida, né, se é grande a expectativa de vida ou não. Então, quando a gente investe, né, no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, isso ajuda a prevenir
O suicídio também ajuda na saúde mental, ajuda na saúde psicológica. Ele coloca: é responsabilidade da administração pública viabilizar programas governamentais geradores de renda para a população, então criação de empregos, programas que promovem a ampliação do acesso à educação e programas abrangentes de proteção para a saúde. Então, olha, geração de empregos para a questão da renda, acesso à educação, ampliar o acesso à educação para as pessoas terem mais acesso à educação, isso é fundamental também, e proteção à saúde, né? Programas de proteção à saúde. Eu coloquei aqui também uma coisa interessante quando eu estava estudando isso. Outros fatores também que ajudam, né, no índice de desenvolvimento humano, que são, irmãos, o cuidado com as cidades, né, você promover cidades mais limpas, uma cidade limpa, uma cidade arborizada, com mais árvores, com mais verde, as cidades mais belas, cuidar, né, da estética, da beleza das cidades e lugares naturais também na cidade. Você pode até não perceber, mas quando você está num lugar bagunçado, sujo, desorientado, isso cansa a mente. Só de ver aquilo, cansa a mente de ver uma coisa bagunçada, uma coisa fora do lugar, uma coisa feia, assim, desorganizada. Isso, querendo ou não, traz impactos mentais e psicológicos para as pessoas. Isso adoece também. Então, quando a gente tem uma cidade limpa, preservada, harmoniosa, mais árvores, né? Nós vemos que em muitas cidades a gente tem pouca árvore, pouco verde, pouca vegetação. Então a gente vê pouca coisa assim. E quando a cidade está arborizada, isso é melhor para a mente da gente, um verde, as calçadas limpas. Então isso é fundamental também para a saúde mental também. Então, eu acredito nisso também. Cidades mais bonitas, mais limpas, arborizadas, planejadas. Você estando num ambiente assim, isso ajuda. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente nas áreas mais pobres, a gente não vê isso, né? A gente vê muita sujeira, muita desordem, muito caos, e isso, querendo ou não, vai impactando a saúde mental da pessoa, né? Isso impacta mesmo. E a pessoa acaba produzindo menos. Quando você está num ambiente mais bagunçado, você produz menos. E outra coisa também, isso não é só responsabilidade do governo, isso é responsabilidade também nossa, como cristãos. Como cristãos, a gente tem que cuidar, preservar, inclusive, as nossas cidades. O lugar onde a gente mora, onde um crente passa, aquele lugar tem que ficar melhor, né, do que antes. Então, o crente, ele tem que cuidar da limpeza da cidade, né? Crente não pode jogar lixo na rua, né? Eu estava preparando essa aula e pensei, o crente, né, não convém um crente pega lá e joga lixo na rua. Às vezes a gente anda na rua e vê lixo de lanche, que a pessoa comeu o lanche e tá lá o copo e as coisas lá na rua jogado, né? Objetos que a pessoa usou e tá lá na rua. E imagina se for um crente que colocou aquele lixo, né, na rua, isso é um mau testemunho para a igreja, para Jesus, para o evangelho, né, para o nome, né, de Jesus, para o nome do evangelho. Se envergonha o evangelho. Então, a gente tem que cuidar das nossas cidades para ser mais limpas, mais organizadas. Isso é um bom testemunho. Antes de tocar no assunto que eu queria, imagina restaurar os crentes lá, né? Porque os crentes estão pensando que vai ficar uma nuvinha, tocar na terra, terra restaurada, né? Imagina aí, um sal, um coisa nessas cidades totalmente restaurada, organizada por Deus, né? Não faz sentido. Voltando na questão da contrapartida, isso aí que você está colocando, esses meios, são meios de graça comum. Deus está por trás dessa promoção de tudo aí,
enfim, levando profissionais e tudo mais. Deus está governando essa graça comum. E essa graça comum era para o ímpio e para o crente. Isso. Então, os dois são beneficiados. Mas se o crente ele não querer essa graça comum, o ímpio é abençoado e ele não. Se ele começar a espiritualizar tudo e não dar moral para o profissional, para o psicólogo, para isso, para aquilo, ele vai sofrer as consequências. Porque essa graça comum é que Deus dá para todo mundo, o crente e o descrente. Está entendendo? Então, o crente tem que ter esse discernimento. Isso vem de Deus. Quando for conversar com o psicólogo, com o médico, o promovedor de saúde pública, alguma coisa, isso vem de Deus. Eu não vou ser beneficiado aqui. Não, isso não é espiritual. E deve focar. Então, Isso. claramente da pessoa é isso, que a graça comum é para todos. Deus dá isso, vem da graça comum de Deus. Tudo de bom vem de Deus. Vem de Deus, é. Então, o crente tem que entender que essa graça comum ele pode perder benefícios se ele, né, tentar deixar de lado, achar que ele não faz parte. Até porque esses problemas mentais, né, a depressão, a ansiedade, elas, quando eu falo na ansiedade, né, a patologia mesmo, é um problema físico, é um problema de saúde, é um desequilíbrio, né, na química do cérebro, né, e existem profissionais que estudam, né, o cérebro, estudam o funcionamento do cérebro. Existem medicamentos que influenciam no funcionamento do cérebro, né? Para isso. Então, isso tudo é graça de Deus para ajudar as pessoas, para preservar a vida. Você está falando, eles não são criados, eles são transformados, porque nada se cria. Nada se cria, Então, só Deus que criou tudo. Alguém deixou esse remédio. Alguém deixou esse remédio. Em forma de planta, em forma de mineral. Alguém deixou, muito sábio. E esse alguém é Deus. É Deus que criou todas as substâncias que são usadas. Exatamente, porque ele sabe que o cérebro, né, o corpo iria precisar disso. Né? Então, é realmente isso. Então, essas são medidas. Outra coisa que eu coloquei também é a segurança pública, né? A segurança pública é fundamental também para a saúde da mente. Quando você vive num lugar que sabe que existe segurança pública, você descansa mais a sua mente, você estressa menos, né? Você fica mais tranquilo e isso é ótimo para o cérebro, né? Isso é ótimo para a mente, né? Você não fica em estado de alerta o tempo todo, né? Porque existe segurança pública. Então, segurança pública também é fundamental. E aí ele fala de fatores de risco para o suicídio, né? E o governo deve ter atenção para esses fatores. Quais são os fatores? Problemas familiares. Então, problemas familiares são fatores de risco. Para isso o governo tem que estar atento, né, para isso, para cuidar dessas pessoas, para cuidar dessa situação, né, de problemas familiares, é fator de risco. Enfermidades físicas, né, doenças físicas também são fatores de risco. Depressão, né, e aqui dentro da depressão a gente pode incluir vários transtornos psicológicos, né, que existem também. Abuso de álcool, né, o alcoolismo também é um fator de risco. Problemas financeiros, né, o problema financeiro, né, também é um fator de risco, né, pode influenciar, né, na mente da pessoa, a pessoa que está passando por um problema financeiro também, e a baixa escolaridade, né, a falta de acesso, né, à educação. Então, todas essas questões são fatores de risco que vão trazer pessimismo,
desespero e vai falar aqui na revista, de uma forma ou de outra matam, né? Adoecem a pessoa. Então ele vai falar que o ser humano precisa de segurança, bem-estar, tranquilidade. Numa sociedade em que não se vislumbra uma perspectiva de vida, o povo tende a adoecer. Por outro lado, a satisfação das necessidades físicas e emocionais promovem qualidade de vida, elevando o nível de felicidade da população, né? Então, é uma questão aqui que o governo deve ficar atento. Mas também a sociedade deve agir também. A sociedade também precisa agir. O que a sociedade ela pode fazer? Ela pode contribuir também. A sociedade pode se organizar, né, em comunidades, em organizações, para ajudar, né, conscientizar e prevenir essa questão também. E aí ele vai falar, né, em um estado pesado, lento e ineficiente como o nosso, né, muito burocrático, muito lento, muitas vezes, às vezes não dá para esperar. Nós também temos que dar a nossa contribuição, né, servindo a sociedade, a própria sociedade servir-se a si mesmo com medidas organizadas para prevenir esse problema que é tão sério na nossa sociedade e no mundo inteiro. O que a sociedade pode fazer? Aí ele vai colocar aqui na revista alguns tópicos, né? Ele coloca, por exemplo, a campanha do Setembro Amarelo, né? A gente tem o Setembro Amarelo, que visa a conscientização sobre a prevenção do suicídio. Então, é uma campanha, né, importante para isso, para a gente pensar nessa questão também do Setembro Amarelo, né, para prevenir essas coisas. Outras questões, atividades junto a escolas, que ele coloca aí, para conversar, né, com as crianças e adolescentes. E hoje a gente vê, né, pessoas cada vez mais jovens enfrentando também dificuldades psicológicas e precisam de muito apoio. Então, a sociedade pode, né, fazer campanhas nas escolas para oferecer informações e promover a valorização da vida. Promoção da sociabilidade, ele coloca aqui, a fim de fortalecer a integração e o fortalecimento, né, do espírito comunitário. Incentiva a criação de organizações não governamentais para ampliar o alcance das ações da sociedade civil organizada e apoio às políticas governamentais voltadas para a promoção da qualidade de vida da população. Então, a sociedade ela pode agir dessa maneira, né? Ela tem também a sua responsabilidade. Mas aqui a gente entra no ponto mais importante da aula dessa revista. Ele vai dizer que nenhuma dessas questões aqui que nós falamos vai trabalhar a raiz do problema. Todo esse problema, né, que a gente está falando aqui, que é o suicídio, tem uma raiz, né? Tem um problema. Todo mal no mundo tem uma raiz. Essas questões aqui, elas ajudam, mas não vão trabalhar a raiz do problema. E aí é que vai entrar o povo de Deus, a igreja. Nós que temos a revelação especial dada pelo Espírito Santo, nós temos muito a oferecer, e a Bíblia ela vai trabalhar exatamente a raiz desse mal, a raiz do problema. Nenhuma dessas questões pode trabalhar a raiz desse mal, né? E aí ele vai dizer que o seguinte: a raiz desse problema existencial é em última instância de ordem espiritual. Portanto, demanda também uma abordagem espiritual. E nesse complexo terreno, somente a ação pastoral, centrada no aconselhamento bíblico, levada a cabo sob a iluminação do Espírito Santo, pode lograr êxito. Então aqui a gente vai entrar aqui na atuação da igreja. Então vamos para o terceiro ponto. A gente falou como o governo pode contribuir, como a sociedade pode contribuir. Em terceiro lugar, como a igreja pode trabalhar essa questão, que é o ponto principal aqui da nossa aula. Nós vamos falar. Ação pastoral centrada no aconselhamento bíblico. Quando a gente fala aqui em ação pastoral, não é só do pastor, mas de toda a igreja, né? Porque
Cristo pastoreia o seu povo, né? Então toda a igreja é um grande rebanho. Então, quando a gente fala que em ação pastoral, é a igreja de fato. Então ele vai dizer o seguinte: nós somos dispenseiros da graça de Deus. Cada crente é um dispenseiro da graça de Deus, é um mordomo da graça de Deus, que foi colocado aqui na terra para servir a Deus e administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, nós precisamos entender isso. Alguém pode ler primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que vai falar exatamente sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Serviu aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom. O Espírito Santo te deu dons. E aí você vai usar esses dons que você recebeu para servir uns aos outros como bons o quê? Dispenseiros da graça de Deus, que é multiforme. Né? A graça do Senhor, ela é multiforme. Então, ele vai falar sobre isso. Aí olha o que ele diz. As ações que foram elencadas anteriormente, não obstante sua importância e necessidade, são paliativas. Então, todas essas ações aqui que a gente leu, do governo e da sociedade, são importantes, mas são paliativas, não vão tratar a raiz do problema. Né? E, portanto, ineficazes em relação à raiz do problema. E qual é a raiz do problema? É a queda e suas funestas consequências. Esse tema é tratado detalhadamente no capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster. Então vamos falar aqui com calma. Qual é a raiz de todo mal aqui na Terra? É a queda do homem, né? E o que é a queda? É quando Adão e Eva pecaram. Então, eles foram criados perfeitos, mas pecaram. E aí caíram desse estado de perfeição. Né? E aí ele vai falar que esse tema é tratado no capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, que vai falar justamente da queda. Olha o que a Confissão de Fé vai falar sobre a queda do homem. Ele vai dizer: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por este pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Então, quando houve o pecado, a humanidade decaiu da sua condição original, da sua retidão original e comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então, o pecado, ele corrompeu todas as faculdades, todas as partes do corpo e da alma. Então, qual é a raiz, né, de todos os males que existem no mundo? É o pecado. A gente viu aí nos 2 primeiros parágrafos do capítulo 6 da Confissão de Fé da nossa igreja, que a queda é a raiz de todos esses males, né, que existem. E o tratamento para isso, a revista vai dizer, é a graça de Deus, que é Deus ministrado via aconselhamento bíblico. E aí ele vai falar que esse aconselhamento bíblico é o recurso mais eficaz para se alcançar os resultados desejáveis. Então, mas para isso é preciso 2 coisas. E ele vai colocar aqui 2 coisas que é fundamental para a gente ver. Primeiro, é uma liderança sensível ao problema e comprometida com o aconselhamento bíblico. Então, para nós como igreja, ajudarmos na prevenção contra o suicídio e tantos outros problemas, o que é preciso? Ter uma liderança sensível a este problema, né, a essa questão, e também comprometida com o aconselhamento
bíblico. Esse é a primeira coisa, mas só isso não funciona. Além disso, a gente precisa também de existências de igrejas educadas para a comunhão e treinadas para o exercício do aconselhamento bíblico. A gente precisa então dessas duas coisas caminhando juntas. Uma liderança sensível com esse problema e comprometida com o aconselhamento bíblico, e caminhando junto com isso, uma igreja consciente, educada para a comunhão e treinada para o exercício do aconselhamento bíblico. Então a igreja ela precisa ser treinada para o aconselhamento bíblico, para a comunhão. Ela precisa desenvolver essa cultura. Por isso a gente trouxe essa revista, A igreja como um espaço de comunhão e saúde. A igreja precisa estar treinada para o exercício do aconselhamento mútuo, junto com a liderança sensível ao problema e comprometida, verdadeiramente comprometida com o aconselhamento bíblico. Alguém, por favor, pode ler Colossenses 3:16 e outra pessoa, 1 Tessalonicenses 5:11. Colossenses 3:16 e depois 1 Tessalonicenses 5:11. Nós vamos dar a base bíblica para isso. Colossenses 3:16 e 1 Tessalonicenses 5:11. Hebreus 3. 1 Tessalonicenses 5:11. E a segunda? Colossenses 3:16. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, olha, consolar uns aos outros e edificar uns aos outros, reciprocamente. Então, a igreja precisa trabalhar essa cultura, de consolar uns aos outros e edificar uns aos outros. Isso é importante, na nossa caminhada cristã. O próximo, por favor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele fala para a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração. Então a gente buscar conhecer a palavra de Deus. Então isso é importante, Por isso que eu sempre falo isso. É importantíssimo a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai te edificar, vai te consolar. Isso ajuda muito. Às vezes, irmãos, a gente passa por uma luta, por uma situação, por uma prova, e lendo a Bíblia, a gente vê situações parecidas que aconteceram na Bíblia e Deus cuidou. E aí a gente é consolado, a gente é edificado. Então, às vezes você está passando por uma luta, uma dificuldade, mas às vezes essa dificuldade já aconteceu, com Davi, com José, com Paulo, com alguém. E aí você lendo a palavra de Deus, você é edificado com isso. Você é consolado com isso. Então, por isso é importante o crente ler e conhecer a palavra de Deus, Conhecer. Precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer muito, habite ricamente, e aí instruir uns aos outros, como o texto diz, e consolar, edificar uns aos outros, com base nessa palavra de Deus. Outra coisa também, em Hebreus 3:13, diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado,
Então, né, o consolo, a instrução mútua e a exortação mútua também. Então, a igreja é esse espaço, né, que vai existir a consolação mútua, a edificação mútua e a exortação mútua, né, para a edificação, o crescimento do crente, como o texto aqui vai dizer também, para que nenhum de nós fiquemos endurecidos, né, pelo engano do pecado. Então, isso é fundamental para nós enquanto igreja. E aí ele vai falar também da importância do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele é fundamental, ele é importantíssimo, ele é essencial, ele precisa existir dentro da igreja. O aconselhamento baseado, pautado na palavra de Deus. E todos nós, cada um de nós, temos que ter essa responsabilidade, né, de aconselhar as pessoas com base, né, nos princípios da palavra de Deus, né? Então, ele coloca aqui que a igreja, ela deve formar equipes de conselheiros leigos também, bem treinados e orientados, pois tais indivíduos, vivendo dia a dia junto ao povo, serão capazes de perceber situações que demandam atenção e se mostrarão extremamente úteis no sentido de oferecer socorro. Então a gente tem que ter uma liderança muito comprometida com aconselhamento bíblico, muito qualificada no aconselhamento bíblico, mas também cada um de nós, né? Porque aí a gente vai convivendo junto com as pessoas do dia a dia, conhecendo os problemas das pessoas que às vezes a gente nem conhece, os problemas da outra pessoa, às vezes a gente nem conhece o problema do outro irmão e precisa conhecer para assim ajudar. E isso ajuda muito a prevenir muitos problemas, inclusive esse problema que nós estamos trabalhando hoje, que é a prevenção, né? Que é o problema do suicídio, e hoje nós estamos trabalhando a prevenção do suicídio. Ele vai trazer uma citação importante também, que diz o seguinte, né? Ele vai dizer: os crentes jamais ficarão mais parecidos com Cristo se não estiverem vencendo a batalha contra o pecado e investindo pessoalmente na vida dos outros. Então, nós não seremos parecidos com Cristo se a gente não tiver, né, envolvido, vencendo a batalha contra o pecado e investindo na vida dos outros. Então, a gente precisa investir na vida dos outros também. Não pode haver discipulado se não houver plano para ajudar o discípulo que se encontra com problemas. O discípulo é uma pessoa, e uma pessoa, ela está sujeita a enfrentar problemas, inclusive problemas mentais. E o discipulado existe para ajudar isso também, né? Para instruir a pessoa na fé, para fortalecer a pessoa na fé e aconselhar, consolar, exortar, ajudar, edificar o discípulo, né? A pessoa que está sendo discipulada. Isso é muito importante. Ele vai dizer que é essencial a existência de igrejas verdadeiramente comprometidas com a evangelização e o discipulado cristão, treinadas para a comunhão e para o exercício do aconselhamento bíblico, do aconselhamento mútuo, acolhedoras e que promovam a integração de todos. Uma coisa importante que a gente precisa ver, um grande problema que existe hoje é que nós cristãos precisamos melhorar. A gente evangeliza, né? Então existem muitos projetos para evangelização, investimento em evangelização. Aí evangelizou a pessoa veio para a igreja. Aí a pessoa chega na igreja, é batizada, se torna membro, aí pronto. Aí a pessoa não é treinada, mas como se o objetivo fosse só batizar a pessoa e escrever o nome dela lá no hall de membros e acabou. E aí a pessoa não é treinada, a pessoa não é acompanhada, a pessoa não é discipulada, a pessoa é deixada por si.
E aí a gente vai formando milhares e milhares e milhares de pessoas que não são treinadas, não são discipuladas, e como se o objetivo fosse só a evangelização, né? E não acompanha. As pessoas precisam ser acompanhadas, né? Se vocês ainda não assistiram, mas é muito importante aquele filme, A Forja, né? Ele é importante. Por quê? Porque esse filme ele vai mostrar sobre o discipulado, sobre acompanhar uma pessoa. A pessoa ela precisa ser acompanhada, aconselhada biblicamente. A gente tem, né, no filme uma pessoa que ela é acompanhada, não só evangelizada, mas ela é periodicamente, existem encontros periódicos com a pessoa e que vai acompanhando e vai aconselhando e vai dirigindo. Todo crente precisa disso. Todo crente precisa disso. Isso e para o resto da vida, né? Os discípulos de Jesus, se você ver a história de eles eram acompanhados por Jesus. Jesus ficava lá com eles, ensinando, exortando, instruindo e consolando, e eles aprendendo, né? Então isso aí é fundamental para nós. Vamos lá ver aí, para concluir, o que ele traz para a gente para compromissos que a igreja pode fazer. O que a igreja pode fazer? Primeiro, compromisso com a evangelização, de forma intensa e extensa, com abordagem envolvente na ênfase, está nos tópicos aí, na página 30, aqueles tópicos, com abordagens envolventes e ênfase na alentadora mensagem do Evangelho, acerca da vida possível em Cristo. Programa contínuo de discipulado e capacitação dos membros da igreja. Os membros da igreja precisam ser treinados e capacitados para discipular, sob a compreensão de que o homem de Deus deve se tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Produção de uma cartilha biblicamente orientada, criação, queda e redenção, para ampla distribuição, ressaltando que a vida é dádiva de Deus, que o pecado teve um efeito avassalador contra a vida, que o diabo atenta deliberadamente contra a vida, mas acima de tudo, que em Cristo Jesus podemos ter vida e vida em abundância. Veja quantas coisas boas a gente pode fazer. Produção de cartazes, folders, faixas, outdoors, mensagens radiofônicas e etc., para anunciar que Cristo é vida. Criação de uma estrutura de atendimento pastoral aberta a toda a comunidade para oferecer aconselhamento bíblico a pessoas em crise, bem como a assistência espiritual a famílias atingidas por casos de suicídio. Desenvolvimento de projetos criativos de valorização da vida nas escolas do município, visando orientar e prevenir o problema. Criação de redes de apoio e fortalecimento da vida, com a finalidade de desenvolver ações que contribuam para o fortalecimento dos vínculos familiares. E celebração de redes de apoio a pessoas que enfrentam problemas psíquicos com acompanhamento e assistência continuada, viabilizando oportunidades de tratamento especializado, bem como a aquisição de medicamentos. E incentive e apoio à criação de um conselho multidisciplinar formado por representantes das igrejas, do poder público e da sociedade civil organizada, com a finalidade de manter diálogo permanente, pensar, produzir e viabilizar ações conjuntas de valorização da vida, oferecendo orientações pertinentes às questões apontadas como fatores de risco para o suicídio, bem como a busca de soluções. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer, principalmente destacando aqui, ter uma estrutura de atendimento pastoral a toda a comunidade, para oferecer aconselhamento para pessoas em crise, identificar essas pessoas que precisam de ajuda com uma rede de apoios, principalmente pessoas que enfrentam problemas psíquicos, enfermidades,
psicológicas que precisam de assistência e formar essa rede de apoio dentro da igreja. Isso é uma ação importante, né? Então, tudo isso, irmãos, é para mostrar, né, que a igreja ela tem uma responsabilidade fundamental, essencial para isso. Então, as ações do governo, da sociedade ajudam, mas a raiz do problema é a queda. O ser humano precisa de Deus e só em Deus ele vai encontrar satisfação. E para concluir, eu gostaria, né, de trazer como é que os cristãos podem contribuir muito para a sociedade. Eu falei que aquelas ações não são só do governo e da sociedade, mas a igreja também pode contribuir. Tem um livro que fala sobre a história da igreja, de Richard Nichols, da editora Cultura Cristã. Esse livro é muito bom para você entender a história da igreja desde o comecinho, lá com os apóstolos. Numa linguagem bem tranquila, uma leitura bem tranquila, é muito bom. Esse livro ele vai falar sobre os primeiros cristãos. Ele vai dizer o seguinte, que eles tratavam-se e agiam mutuamente como irmãos em Cristo, cuidavam dos órfãos, doentes, viúvas e desamparados. Eles tinham coletas e administração de fundos de caridade, fervor e pureza moral. Então, os primeiros cristãos eles chamavam a atenção porque eles cuidavam dos outros, cuidavam dos pobres, dos doentes, das viúvas, dos desamparados, né? Então eles se uniam para isso. Então a gente vê que eles se destacavam nessa questão. Outro ponto que esse mesmo livro vai trazer é a influência de Calvino em Genebra. Deixa eu beber uma água. A influência de João Calvino em Genebra, quando ele chega lá naquela cidade, ele encontra uma cidade, né, totalmente turbulenta, uma cidade com vários problemas, e olha o que ele faz. Ele coloca a implementação de leis que expressassem a moral bíblica. Ele investe, né, num sistema educacional de primeira ordem. A educação para Calvino estava inseparavelmente associada à verdadeira religião, pois era preciso um povo instruído para preservar a fé reformada. No tempo em que Calvino ficou em Genebra, a cidade deixou de ser turbulenta e dissoluta e se destacou por sua ordem, cultura, cristianismo ardoroso e condições morais excelentes. Então veja a importância, né, que um crente pode contribuir na sociedade. Então a igreja ela tem isso dentro da cosmovisão bíblica, né? Um exemplo também, né, que eu estava lendo uma vez num livro, destaca, por exemplo, a formação lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um país que foi formado por muitos crentes que vieram da Inglaterra, da Escócia. Eles saíram da Inglaterra e foram procurar uma vida melhor na América, né? E aí eles formaram um país, eles começaram a morar lá e tinha muitos crentes. E é interessante que no tempo em que os Estados Unidos, as 13 colônias dos Estados Unidos se tornaram um país independente, nessa época o analfabetismo era baixíssimo lá, era muito baixo. Por quê? Porque existia uma cultura, né, cristã naquele povo de instrução bíblica nas igrejas, de leitura da palavra. Até os escravos sabiam ler. E no tempo em que os Estados Unidos se tornou independente, existiam 9 universidades lá, incluindo Harvard. Então veja o impacto na sociedade, né? Então nós como igreja podemos ajudar. E aí você vai ver, né? A gente estuda lá a época dos puritanos na Inglaterra. Então muitos imigrantes que foram para a América fundar, né, os Estados Unidos vieram dessa cultura, né, dos puritanos também que viviam lá, que eram crentes em Jesus e acreditavam que podiam contribuir para a sociedade. Então, isso aí mostra, né, como a igreja pode ser esse espaço, né, para melhorar a nossa vida. Então, irmãos, essa é a aula de hoje.
para nós, né? O que nós podemos fazer para contribuir, né, para a sociedade, ajudar as pessoas nessa situação que é tão difícil e que existe, né, muito. Então, eu vou concluir a aula com uma oração, né? Nós estamos fechando um semestre com a graça de Deus, então vamos agradecer a Deus por estar terminando, né, um semestre de escola dominical, começou em fevereiro, termina hoje, e agradecer a Deus por isso. Eu também vou orar aqui, peço para os irmãos estarem orando também, porque hoje começa, né, a reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que vários presbíteros e pastores do Brasil inteiro estão reunidos lá em Manaus para tomarem, né, as decisões, né, mais importantes da denominação, que vai valer para todas as igrejas. Então são temas importantes, então vamos estar orando lá por eles, para que Deus possa estar abençoando essa reunião, que vai durar uma semana, são muitos documentos, então vamos fazer a nossa parte aqui orando por eles também. Deus, nós agradecemos por essa aula, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que agrada ao Senhor e ajudar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a servir uns aos outros, que nós possamos, Deus, realmente ter esse senso de ajuda, de união, de comunhão. O Senhor coloca no nosso coração, para isso nós possamos entender, Deus, verdadeiramente, Deus, o propósito do reino de Deus aqui na terra, que é ensinar e mostrar o povo a Cristo, e que Cristo traz vida e vida em abundante. Visita, Deus, pessoas que estão enfrentando ansiedade, depressão, problemas emocionais, pessoas que perderam a esperança na própria vida. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor Jesus, visita a mente delas, cura o coração dessas pessoas. Nós temos fé, cremos que o Senhor pode fazer isso. Agradecemos, Deus, por esse semestre que encerra hoje. Até aqui o Senhor sustentou cada aula, cada projeto. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado porque o Senhor tem trazido, Deus, a Tua palavra, a disponibilidade, Senhor, da Tua palavra neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado e agido, e nós queremos te agradecer por esse semestre e pedir para o próximo que o Senhor abençoe, Deus, que ocorra debaixo da bênção do Senhor. Queremos orar também pela reunião do Supremo Concílio, que começa hoje, que o Senhor cuida de cada um que está lá, que o Senhor, Deus, mova o coração profundamente de cada um, para que eles tomem decisões, Deus, piedosas, para a glória de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado naquela reunião, em nome de Jesus. Amém. É isso.